Hoje vamos tratar de um tema crucial para a proteção do seu patrimônio e do legado da sua família, o inventário. Muita gente desconhece que falhas comuns nesse processo, que é obrigatório após o falecimento, podem gerar prejuízos financeiros que chegam à casa dos milhões, comprometendo seriamente os bens construídos ao longo de uma vida. A boa notícia é que a maioria desses problemas podem ser evitados com informação correta e as estratégias certas. Neste vídeo, eu vou te apresentar os erros mais críticos que vejo acontecerem em processos de inventário e, o mais importante, como você pode se prevenir e garantir a segurança do seu patrimônio e a tranquilidade da sua família. Fique comigo, porque essa informação é realmente valiosa. Para começarmos, é importante entender o que é o inventário e por que ele é tão fundamental. De forma direta, o inventário é o procedimento legal necessário para identificar todos os bens, direitos e também as dívidas deixadas por alguém que faleceu. Só a partir dele é que a herança pode ser formalmente partilhada e transferida aos herdeiros. É um passo indispensável, mas que no Brasil, se não for conduzido com atenção e conhecimento, pode se tornar longo, caro e bastante desgastante. Agora vamos aos erros mais comuns que podem custar caro e como você pode se proteger. Primeiro erro a evitar: atrasos na abertura do inventário e as multas. Um dos erros mais básicos, mas com impacto financeiro direto, é perder o prazo legal para iniciar o inventário. A legislação brasileira estabelece um prazo geralmente de 60 dias a contar do falecimento para que o processo seja aberto. Não cumprir esse prazo significa pagar multas sobre o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Dependendo do estado, essa multa pode ser um percentual significativo sobre o imposto. E em patrimônios elevados, isso pode significar uma perda considerável de dinheiro, que poderia ter sido facilmente evitada com organização e a orientação correta desde o início. Segundo erro a evitar: avaliação incorreta ou omissão de bens do patrimônio. Outro ponto crítico é a listagem e avaliação dos bens. Omitir bens do inventário, seja por desconhecimento ou má-fé, o que a lei chama de sonegação, pode levar à perda do direito sobre esses bens pelo herdeiro que os ocultou, além de reaberturas que vão ser bastante caras do processo. Da mesma forma, avaliar os bens por um valor muito inferior de mercado na tentativa de reduzir o imposto é um risco enorme. O fisco pode realizar uma avaliação própria e cobrar a diferença do TCMD com juros e multas pesadas no futuro, tornando o que parece uma economia em um grande prejuízo. A avaliação precisa, especialmente de imóveis e empresas, é indispensável. Terceiro erro a evitar: escolha inadequada da modalidade do inventário, judicial versus extrajudicial. No Brasil, o inventário pode ser feito de duas formas: pela via judicial, que tramita na justiça, ou pela via extrajudicial, realizada diretamente em cartório. O inventário extrajudicial é, via de regra, muito mais rápido e menos custoso. No entanto, ele só é permitido se todos os herdeiros forem maiores de idade e capazes, se houver consenso total sobre a partilha e se o falecido não tiver deixado o testamento válido, com algumas exceções e procedimentos específicos que podem permitir o extrajudicial mesmo com testamento. O erro aqui é iniciar o judicial sem verificar a possibilidade do extra, ou tentar o extrajudicial quando os requisitos não são preenchidos, levando a impasses. Uma decisão mal orientada sobre qual caminho seguir pode resultar em anos de espera e despesas significativamente maiores. Quarto erro a evitar: falta de planejamento sucessório em vida. Este é, sem dúvida, o erro mais impactante e que, se evitado, pode prevenir grande parte das dificuldades e custos de um inventário. Muitas famílias, mesmo com patrimônio relevante, não se dedicam a planejar como será a sucessão de seus bens. Isso significa não ter um testamento bem elaborado, não considerar doações em vida com as devidas proteções, não analisar a criação de uma holding familiar ou outras estruturas de planejamento patrimonial. Essa ausência de planejamento é o que frequentemente resulta em inventários longos, cheios de conflitos entre os herdeiros, com uma exposição desnecessária do patrimônio e uma carga tributária muito mais alta do que precisaria ser.
Planejar a sucessão em vida é a atitude mais inteligente para quem deseja proteger seu patrimônio, assegurar que sua vontade seja respeitada e minimizar os desgastes e custos para a família. Como prevenir essas perdas e proteger seu patrimônio? Felizmente, é totalmente possível evitar esses problemas e deixar o legado familiar. A primeira e a mais importante medida, seja diante da necessidade de abrir um inventário ou para se planejar, é buscar assessoria jurídica especializada. Um advogado com experiência em direito sucessório e planejamento patrimonial será seu maior aliado para navegar por esses processos, cumprir prazos, avaliar corretamente os bens e escolher a estratégia para o seu caso, a melhor estratégia. Em segundo lugar, e como a melhor forma de prevenção, invista tempo em planejamento sucessório. Converse com um especialista para desenhar a melhor estrutura para a sua realidade e seus objetivos. Isso pode envolver testamentos, holdings, doações, entre outras ferramentas. Se o planejamento não foi feito e o inventário é o caminho, priorize a comunicação transparente e a busca por consenso entre todos os herdeiros, sempre com a mediação do seu advogado. Conflitos são o principal fator de demora e aumento de custos. E uma dica prática, mas fundamental: mantenha toda a documentação referente a seus bens, imóveis, investimentos, empresas, etc., organizada e acessível. Isso simplifica enormemente qualquer processo futuro. O processo de inventário, embora obrigatório e muitas vezes carregado de emoção, não precisa ser sinônimo de perdas financeiras milionárias ou de conflitos intermináveis, como vimos, erros comuns relacionados a prazo, avaliação de bens, escolha da modalidade do processo e, principalmente, a ausência de um planejamento sucessório em vida, são os grandes vilões que podem comprometer o patrimônio. Estar bem informado e contar com uma orientação jurídica especializada são os pilares para proteger o que você construiu e garantir que a transição desses bens para as próximas gerações ocorra da forma mais eficiente e tranquila possível. O planejamento e a prevenção são, sem dúvida, as melhores estratégias. Você está passando por um processo de inventário? Tem dúvidas sobre como começar? Ou quer entender melhor como o planejamento sucessório pode resguardar seu patrimônio e sua família desses erros? Deixe sua pergunta aqui nos comentários. Ou, se preferir, entre em contato para uma conversa mais individualizada. Se este conteúdo trouxe informações úteis, peço que se inscreva no nosso canal para continuar recebendo orientações valiosas sobre planejamento patrimonial e direito sucessório. Curta o vídeo e compartilhe com pessoas que também precisam conhecer essas informações. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.